Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Abra ou ligue a sua Bíblia, tanto faz. Hoje, nas tecnologias. Segunda Samuel, capítulo 6. Versículo 1. Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quero ler com você do 1 ao 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por meio do seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Só até aqui. Queria convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos por um momento. Vamos estar orando pela palavra do nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua maravilhosa palavra, Deus. E que essa palavra venha encontrar aqui nesta noite corações sedentos e famintos pela tua presença. Que toda distração, ó Pai, caia por terra no poderoso nome de Jesus. Que o ladrão da semente bata em retirada deste lugar, ó Pai. Que as mentes e os corações aqui presentes estejam única e exclusivamente voltados para Ti. E ó Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra cumpra o seu propósito, Deus, de gerar curas, transformações, restauração, mas acima de tudo fazer com que o Seu nome seja exaltado e glorificado sobre este lugar. É assim que oramos gratos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Quantas vezes você já leu textos como esse? Esse é o texto onde nós lemos apenas uma parte dele, mas que resume um pouco da história. Davi, ele queria buscar a arca que estava na casa de Abinadab. E aí o que ele faz? Ele pega então, vai até a casa de Abinadab, coloca a arca dentro ali de um carroção, de uma carroça puxada por bois. E aí durante todo o caminho acaba acontecendo isso que nós acabamos de ler. Durante o caminho, o texto nos diz que os bois tropeçam, talvez passaram por algum buraco, alguma coisa no meio do caminho. E aí no meio disso o que acontece? A arca talvez ela tende a cair, e Uzá, que era um dos homens que estavam conduzindo ali a arca, que estavam junto na arca, talvez ele vê que a arca vai cair, e o que ele faz? Ele faz o que talvez eu e você também faríamos nessa mesma situação. Ele estende a mão para colocar ali, a mão talvez para apoiar e para segurar para que a arca não caísse. Mas o interessante é que quando nós olhamos para essa história, nós vemos que Uzá, no momento em que ele faz isso, talvez numa boa intenção de talvez recuperar e de não permitir que a arca talvez se quebrasse ou caísse, o que acontece? A boa intenção dele acaba resultando na morte dele. Quando ele toca então na arca, então ele morre no exato momento em que ele toca na arca. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já li esse texto e me perguntei, não parece um pouco duro demais uma situação como essa?
Não parece que Deus está sendo um pouco rigoroso demais, severo demais? Mas e se Uzá não tivesse colocado a mão na arca? Talvez a arca tivesse caído, a arca tivesse despedaçado por completo. Mas aqui nós vemos que um homem estava até com boa intenção, e a boa intenção dele levou ele à morte, porque ele tocou em algo que não era permitido tocar de maneira alguma. E eu falo que talvez não apenas textos como esse, mas existem outros textos que muitas vezes me fazem pensar: será que Deus não está sendo severo demais? Por exemplo, quando nós olhamos para o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, o que tem no texto de 1 Samuel, capítulo 13? 1 Samuel, capítulo 13, é o momento em que Saul, ele está prestes a ir para a batalha. E ele está ali, e Saul, ele nunca ia à batalha antes que então Samuel viesse e fizesse um sacrifício perante o Senhor. E então, após esse sacrifício, eles então poderiam batalhar. E o que acontece? Eles estão prontos para a batalha, estão prontos para a guerra, está tudo preparado, os soldados estão prontos. Mas a pergunta é: aonde está Samuel? Samuel não aparece. Saul fica aguardando Samuel durante 7 dias. E aonde está Samuel, o profeta, que era responsável pelo sacrifício? Samuel não aparece durante 7 dias. E aí o que acontece? Como Samuel não havia aparecido durante 7 dias, então Saul, ele toma a frente. Então aquilo que era para que o profeta ser realizado, o sacrifício que era para o profeta somente fazer, Saul agora toma a frente e ele mesmo faz o sacrifício diante de quem? Diante de Deus. Mas o interessante é que quando nós olhamos para esse texto, que após 7 dias de espera, que Saul ofereceu um sacrifício diante do Senhor, quando Samuel chega, ele é repreendido pela sua ação. É como se Samuel chegasse para ele e dissesse assim: quem mandou você fazer isso? E por conta disso, então ele perde o seu trono. Ele perde o seu trono porque ele fez um sacrifício para o Senhor. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já olhei para um texto como esse e me perguntei: mas aonde está o erro? Aonde está a maldade? Aonde está o homem? Ele estava querendo ir à batalha, ele fez um sacrifício para quem? Para Deus. Houve neste momento uma boa intenção. E muitas vezes eu já me questionei em textos em relação a esse. Mas também esse não é o único texto. Por exemplo, quando a gente olha para a história no livro de Números, capítulo 20. O que tem no livro de Números, capítulo 20? No livro de Números, capítulo 20, tem a história de Moisés. Moisés, aquele homem que conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Gente, 40 anos, se coloque no lugar de Moisés agora. 40 anos ouvindo buzuzu na orelha dele, o povo reclamando todo o tempo, o povo murmurando, o povo dizendo a todo tempo na cabeça de Moisés: ah, que saudade de quando nós éramos escravos no Egito, que lá tinha pepinos e melões para nós comerem. Durante muito tempo, Moisés ali todo o tempo ouvindo a reclamação: queremos carne, queremos água, queremos um monte de coisa. O povo a todo tempo pedindo as coisas na orelha dele. Talvez você se encha com um pequeno número de pessoas falando na tua orelha. Agora imagina uma multidão pedindo coisas, uma multidão reclamando. Esse é o contexto de Moisés. Mas aí em Números capítulo 20, o que acontece? O povo pede água, o povo está caminhando, eles estão com sede. E aí Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz assim: fala com a rocha. Mas não é isso que acontece. Moisés, ao chegar na rocha, ele não fala com ela. Talvez ali no seu momento de ira, talvez no seu momento de cansaço, talvez ali querendo extravasar o que ele estava sentindo. O que Moisés faz? Moisés, ele fere a rocha, ao invés de falar com ela. E por conta disso, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Não parece um pouco duro demais? Porque ele feriu a rocha. Porque ele não falou com ela e feriu, agora ele não vai entrar na terra prometida. Não parece que Deus está sendo um pouco severo demais, duro demais com estes homens? Mas ainda assim, a palavra de Deus, ela nos dá outros exemplos. Em Atos 5, por exemplo. Atos 5, nós temos a história de Ananias e Safira. Um casal que resolveu fazer uma oferta daquilo que eles haviam vendido. E eles disseram: vamos fazer uma oferta diante do altar. Mas o que acontece?
Eles acabaram no meio do caminho mudando talvez de ideia, de opinião, e acabaram mentindo em relação ao valor que eles tinham vendido as suas terras. E aí eles não entregam a oferta que eles haviam realmente dito, eles acabam mentindo em relação ao valor. E o que acontece porque eles mentem em relação ao valor? Eles morrem. Eu não sei você, mas eu já muitas vezes olhei para textos como esse e pensei, Deus não está sendo severo demais? Será que Deus não está sendo duro demais com essas pessoas? Será que Deus não está sendo bravo demais com todas essas pessoas? Sabe, eu acredito que para nós, muitas das punições que nós acabamos vendo relatadas na palavra de Deus, elas foram demais, elas foram severas demais, se consideradas em relação àquilo que as pessoas cometeram, em relação àquilo que Ananias e Safira cometeram, em relação àquilo que Moisés fez, em relação a todos esses outros homens que foram tratados dessa mesma maneira. Talvez para nós essas punições elas sejam duras demais, elas sejam severas demais. Mas a pergunta é por que nós achamos essas punições e esse tratamento de Deus com essas pessoas dura demais? Por que nós às vezes olhamos para textos como esse e muitas vezes nós ficamos pensando, olha, por que teve que ser assim? Por que Deus não pôde agir com misericórdia? Por que Deus não pôde agir talvez com compaixão para com essas pessoas? E muitas vezes nós fazemos esse questionamento, queridos, porque nós não temos a compreensão daquilo que é sagrado. Nós não compreendemos as coisas que são sagradas para Deus. E por que nós não compreendemos as coisas que são sagradas para Deus? Porque muitas e muitas vezes, queridos, nós vivemos uma realidade centrada no ser humano. Nós achamos que tudo tem a ver com nós. Nós achamos que tudo que estamos fazendo, tudo que estamos aqui, o motivo pelo qual aqui estamos reunidos tem a ver com nós. Nós vivemos numa realidade centrada muitas vezes no ser humano, achando que muitas vezes eu e você, nós somos a autoridade máxima. E esse é o engano, querido. Porque nós não somos a autoridade máxima. Nós não somos o centro de todas as coisas. Nós não estamos reunidos aqui por conta de mim ou por conta de você. Nós estamos reunidos aqui por causa de Deus. Tudo o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Ele é o motivo pelo qual aqui nós estamos reunidos nessa noite. Mas muitas vezes por nós acharmos que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, somos rápidos demais em dizer que não é justo, que muitas vezes nós somos até, de certa forma, privados de algum direito, porque nós julgamos que tudo tem a ver comigo, porque eu não concordo com o posicionamento da Bíblia. Eu fico pensando, não é justo, não é certo talvez esses homens serem tratados dessa maneira, não é certo talvez Deus agir dessa maneira com estes homens. Mas por que muitas vezes nós achamos isso? Porque a nossa realidade, ela está centrada no ser humano e não está centrada em Deus. E por a nossa realidade estar centrada em Deus, eu acho que tudo tem a ver comigo, que eu sou a autoridade máxima, quando na verdade a autoridade máxima, ela continua sendo Deus. Queridos, nós não podemos de alguma maneira achar que não é justo quando nós não desfrutamos dos direitos que achamos certo para nós. Porque se eu faço isso, eu estou desconsiderando agora os direitos que Deus tem, pelo fato dele ser Deus. Os meus direitos estão abaixo do direito de Deus. Os meus direitos não estão acima de ninguém, muito menos estão acima de Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui relacionados. Ou seja, as nossas vontades, os nossos comportamentos, eles não podem ser centrados apenas naquilo que eu quero e naquilo que eu acho melhor, como se eu fosse a autoridade máxima. As nossas vontades precisam estar centradas em Deus, porque Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, queridos. Todas as histórias que nós temos registradas na palavra de Deus, elas têm algo muito mais valioso, muito mais precioso a nos ensinar do que apenas saber sobre mim mesmo.
A palavra sempre tem algo a nos propor com muito mais valioso que não está apenas ligado à minha mera existência nesse mundo. Mas existe algo maior do que a minha existência nesse mundo, que é o Deus que me permite viver neste lugar. Ele é maior do que eu, Ele é maior do que os meus pensamentos, a vontade dEle é maior do que a minha, os desejos dEle, os planos dEle, os sonhos dEle são maiores e melhores do que os meus. Porque Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, queridos. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Ele é o motivo pelo qual nós saímos das nossas casas. Você não saiu da sua casa para que você chegasse aqui e ouvisse um louvor que você acha que foi feito para você. Eu não quero te entristecer com isso, mas as canções que aqui foram cantadas, elas não foram cantadas para você. Elas foram cantadas para Deus. Toda a canção, ela foi cantada para Ele. Nada do que está aqui foi feito para você, foi feito para Ele. Todas as coisas são dEle, todas as coisas são para Ele. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver somente com Ele. E por que eu digo isso, queridos? Porque nós corremos o risco de achar que porque tudo é feito para nós corremos o risco de fazer com que as coisas de Deus elas sejam comuns. Quando eu olho para essa história que nós lemos, uma das coisas que realmente fica claro é que Uzá demonstra para nós um homem que não tinha reverência pela presença de Deus, um homem que realmente não entendia o ambiente em que ele estava inserido. Uzá era um homem que não entendia o contexto em que ele estava vivendo, e por conta disso, ele tratou a arca de Deus, que simbolizava a presença do próprio Deus, como algo comum. A palavra nos ensina a maneira como deveria ser carregada a arca. E uma das coisas fica clara na palavra de Deus: a arca jamais deveria ser carregada em carroças. Ela deveria ser carregada por homens preparados, consagrados, mas não enfiada em cima de uma carroça e ser carregada de qualquer maneira. Mas por que estes homens não percebem isso? Porque muitas vezes estão tratando a presença de Deus como algo comum. Muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas com as coisas de Deus. Uzá estava acostumado, querido, com as coisas sagradas, fazendo com que as coisas sagradas de Deus realmente perdessem o valor, perdessem o real sentido. Durante muitos anos a arca de Deus ficou na casa dele. Mas sabe o que é interessante? Nós não vemos relatos de Uzá sendo abençoado enquanto a arca estava na casa dele. A arca, que representava a presença do próprio Deus, ficou na casa de Uzá durante muito tempo. E a grande realidade é que nós não vemos ele ser abençoado em momento nenhum por conta disso. Sabe por quê? Porque era comum para ele ver a arca ali, como se fosse um móvel, como se fosse um objeto de decoração na casa dele. Talvez estava lá num canto guardado, estocado. A arca, que representava a presença do próprio Deus, estava sendo tratado como um móvel comum dentro da casa. E a grande e triste realidade é que a presença de Deus, o que ela não é, queridos, é algo comum. Mas quando nós olhamos para a história de Uzá, a grande realidade, e talvez a triste realidade, é que muitos têm vivido exatamente como Uzá. Sabe por que muitos às vezes têm vivido como Uzá? Porque eles têm perdido, queridos, a perspectiva do mover de Deus. Já não há mais paixão, já não há mais amor, já não há mais já não há mais aquele comprometimento, já não há mais a entrega que um dia houve. Começa-se muito bem, mas aí vai passando-se os dias, vai passando-se os tempos, e as coisas começam a esfriar, acabam ficando sem vida, sem perspectiva alguma daquilo que Deus pode fazer. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a motivação pela qual você saiu da sua casa para vir aqui hoje? Qual é a motivação? Quando você decidiu hoje sair da sua casa e vir a este culto, qual foi o sentimento
que tomou teu coração? Você pensou, vou ao culto hoje, e o seu coração se encheu de alegria por saber que estaria na presença de Deus, adorando e celebrando? Ou talvez você relutou para estar aqui hoje. Talvez dentro de você havia uma vozinha dizendo assim: olha, não vai hoje não, fica em casa. Uma vozinha que muitas vezes diz assim: fica aí aproveitando a sua família, fica com seus filhos aí. Vai hoje, não vai fazer diferença se você não for só hoje. Qual é a motivação pela qual você saiu da sua casa para estar aqui hoje, querido? Porque muitas às vezes vêm para um culto, vêm para um ambiente como esse, mas vêm sem alegria alguma, vêm sem empolgação alguma, vêm sem expectativa nenhuma. As pessoas passam por aquela porta e o semblante às vezes é nítido, que não há expectativa alguma daquilo que Deus pode fazer neste lugar, porque não entende o ambiente em que estão. Muitas pessoas estão aqui e não entendem esse ambiente. Este ambiente é um lugar de adoração. Este ambiente é um lugar da manifestação de Deus, querido. Mas muitos vêm para cá e não compreendem isso. Muitos saem da sua casa, ou se vêm até vindo para a igreja, ou no meio do caminho, muitas vezes até estão pensando: olha, eu vou lá porque eu tenho medo de não ir e começar a me desviar. Esse tem sido o pensamento de muitos. Não deixam de vir à igreja porque estão com medo de desviar. Então eu preciso ir à igreja para de alguma forma eu me abastecer, para eu tentar sobreviver o resto da semana. Mas entram sem expectativa alguma, entram sem alegria, entram sem empolgação, entram sem nada no seu coração de que Deus vai fazer algo, e a grande realidade é que entram e por conta disso não entendem o ambiente em que estão inseridos. Nós estamos num ambiente onde a palavra está se cumprindo, então Deus se faz presente neste lugar. Mas o quanto que nós compreendemos, o quanto que este ambiente é sagrado para Deus. Este não é um ambiente comum, querido. Este é o ambiente da manifestação de Deus. Mas nós temos dificuldade de compreender aquilo que é sagrado. Muitas vezes estamos no culto, mas estamos distraídos com um monte de coisas. Celulares que vibram no meio de um culto, e você se vê sempre tentado a procurar e a saber quem mandou mensagem para mim. No meio da adoração, sempre há aqueles que às vezes estão preocupados em fazer outra coisa. Ao invés de adorar, estão preocupados às vezes em registrar o momento que está acontecendo, estão preocupados em avaliar os músicos que estão tocando, ou estão preocupados em perceber: essa música eu não gosto dela. E muitas vezes nós agimos assim porque nós não percebemos o ambiente em que nós estamos, querido. Muitas vezes nós não estamos entendendo o ambiente que você está fazendo parte neste momento. E como já não há mais tanta empolgação, como nós não entendemos mais o que é sagrado para Deus, começamos a ver agora os nossos deveres, as nossas funções diante da presença de Deus, mais como uma obrigação, mais como um peso a ser realizado. Já não há mais a mesma alegria de fazer as coisas para Deus. Já não há mais a mesma empolgação de fazer as coisas para Deus. E por conta disso, tudo começa agora a se tornar um peso. Tudo se começa a se tornar agora uma obrigação para você. E é assim que nós estamos aqui muitas vezes, reunidos. Estamos reunidos num ambiente da qual nós não entendemos o que realmente ele representa no reino dos céus. E por isso simplesmente às vezes estamos, mas não participamos por inteiro daquilo que está acontecendo. Muitas vezes por conta disso nós acabamos fazendo as coisas no automático. Fazendo as coisas no automático, querido. Podemos fazer várias coisas para Deus, e mesmo assim fazer todas essas coisas sem que a presença de Deus esteja em nós.
Comentei isso pela manhã, esse dia eu estava conversando com o Marcel. Queridos, a grande realidade, nós sabemos fazer muitas coisas. Nós sabemos fazer as coisas. Mas não é porque nós sabemos fazer as coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. Mas muitas vezes estamos realizando as coisas para Deus no automático, sem a presença do próprio Deus em nós. Nós temos prática para fazer as coisas. Contei há um tempo atrás, alguns anos atrás, não é um tempo, alguns anos atrás. Eu lembro que eu fui numa célula. Eu fui visitar uma célula, tinham vários adolescentes nessa célula. E aí durante a célula, houve ali um momento onde tivemos um momento de louvor para iniciar a célula, e foi ali realmente um tempo de bênção. E aí o que acontece? A hora que acabou o louvor, era a hora da palavra. E daí na hora da palavra, um rapaz olhou para o outro e disse assim: olha, fulano vai ministrar a palavra. E aí o fulano olhou para o rapaz que indicou e disse o quê? Ele falou assim: eu? Eu que vou ministrar a palavra? Não, é você. Não, eu te passei a palavra. Não, mas eu te passei. Não sou eu não, era você. Nós conversamos, eu nem peguei o papel, cadê o papel? Eu não tenho sermão. E aí eu vi as pessoas ali, tinha um monte de gente na célula, gente. E eu sentava bem no meio, um de cada lado. Aí eu falei: gente, calma. Calma. Aí eu abri o tablet, eu tenho sempre ali, eu sempre carrego comigo as ministrações. Eu falei: deixa que eu ministro. Eu abri, pedi para eles abrirem o texto. Enquanto eles abriram o texto, eu li sobre o que falava sobre a célula. Então eu ministrei naquela célula. Foi a maneira correta? Não foi. Mas nós sabemos fazer as coisas, e isso é um grande erro, porque muitas vezes nós nos acostumamos a fazer tanto, que esquecemos o ambiente que nós estamos vivendo, que esquecemos o quanto nós temos que fazer as coisas para Deus, e não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. A palavra do Senhor em Jeremias 48:10, na parte A, diz: olha, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Por isso que nós temos que entender o ambiente em que nós estamos, o quanto que você realmente está fazendo parte disso, o quanto que existe em você empolgação, e quanto existe na tua vida alegria pelas coisas que você está fazendo. Como eu disse, nós sabemos fazer, mas muitas vezes nós não estamos fazendo da maneira correta. Não estamos fazendo as coisas do jeito correto. Sabe, quando eu olho para a história que nós lemos no começo, Uzá representa exatamente isso. Alguém que estava com a arca de Deus sempre diante dos seus olhos. Mas isso não era o suficiente para que a presença daquela arca realmente estivesse transformando a vida dele. Então Uzá, queridos, diante dessa palavra, ele é alguém que muitas vezes está vivendo apenas de aparência. Uzá é alguém que muitas vezes está vivendo de máscara, é apenas um religioso. Alguém que sabe das coisas de Deus, alguém que sabe fazer as coisas para Deus. Se você der uma determinada função, ele vai realizar. Mas era alguém que estava totalmente vazio da presença de Deus. Era alguém que não entendia a importância daquilo que é sagrado, porque tratava a arca de Deus como um móvel qualquer, como um objeto qualquer dentro da sua casa. Mas ao contrário, em contraste agora com a história de Uzá, nós temos um momento onde o templo de Salomão agora ele é consagrado diante da presença de Deus. E essa história está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 3, diz assim: quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. E olha o que o texto diz: e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. E o texto continua dizendo algo mais forte ainda, queridos. O texto continua dizendo assim: os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo.
Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto ao chão, adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha o que esse texto está dizendo em Crônicas, querido. Salomão estava num templo, adorando ao Senhor, oferecendo os seus sacrifícios, e o texto diz que quando ele terminou de orar, aquele lugar se encheu tanto da glória de Deus, que as pessoas não conseguiram nem entrar naquele lugar, de tão intenso que era. Pensa, você talvez traga isso para um ambiente como este. A glória do Senhor é enchendo tanto este lugar, que quando você vai tentar passar pela porta, você não consegue, como se algo te barrasse, como se algo não permitisse que você entrasse aqui, porque a glória era algo tão intenso, tão forte, que as pessoas não conseguiam nem se aproximar do templo. Enquanto isso, havia aqueles que estavam dizendo: olha, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Homens e mulheres se prostravam ao chão com seu rosto em terra, adorando e louvando ao nome do Senhor. Era assim que acontecia no templo. E a minha pergunta é: o quanto que isso se parece com a sua realidade? Eles estavam no templo, adorando ao Senhor, e eu te pergunto, o quanto que isso se parece com a sua realidade? O quanto que isso é parecido com aquilo que você está vivendo na presença de Deus? O quanto que você consegue olhar para um texto como esse e dizer assim: olha, eu vivo algo parecido com isso? O quanto que isso se parece com a sua realidade, meu querido? O quanto que você se identifica com aquilo que a palavra está realmente nos relatando? Porque o templo, ele era o lugar aonde céu e terra se encontravam, querido. O templo, ele era o lugar aonde homens e mulheres de alguma maneira poderiam presenciar algo como se fosse uma faísca da glória de Deus. Era isso que era o templo. Sabe, era algo onde céus e terra se encontravam, e a presença de Deus, ela era realmente algo intensa e poderosa. E eu te pergunto, quanto que isso se parece com a sua realidade? Muitas vezes nós vamos tentar encontrar desculpas para não viver algo assim. Muitas vezes a culpa é de quem? A culpa é do louvor, que não tocou as músicas que eu gosto de ouvir. Muitas vezes a culpa é do pastor, que não preparou a palavra que me faz sentir bem. Muitas vezes a culpa é do irmão que está aí, que passou por mim e parece que me ignorou a minha existência. E às vezes a gente começa a arrumar um monte de desculpa para dizer que nós não estamos experimentando de algo parecido, quando na verdade o que nós deveríamos fazer é assumir que nós não temos tratado o sagrado da maneira correta, querido. Tem nos faltado reverência diante de Deus. Temos tratado a presença de Deus como algo comum. Temos tratado a presença de Deus como se fosse qualquer coisa. Perdemos o sentido, perdemos a importância, perdemos a honra. Nos acostumamos com o que está acontecendo, querido. Sabe, eu sempre vejo as pessoas chegando à igreja, eu sempre chego bem antes da igreja. E eu acho lindo, eu vejo algumas pessoas chegam, algumas vão ter comunhão com outras, vão conversar, vão brincar, vão se relacionar. Mas há algumas em especial que me chamam a atenção. Aquelas que sempre chegam ao culto e a primeira coisa que fazem, procuram seu lugar, porque com certeza você está sentado praticamente no mesmo lugar todo domingo, é ou não é? E aí se alguém pega o seu lugar, né? Às vezes eu chego aqui no meu lugarzinho, o Saulo está sentado no meu lugar, gente. Eu fico olhando de cara torta para ele já. É o meu lugar. Mas eu olho, eu tenho pessoas que eu olho e chegam na igreja, queridos, depois que elas já acham o seu lugar, elas acomodam as suas coisas na cadeira, elas se ajoelham na cadeira e ela começa a falar com Deus. O culto não começou aqui, mas já começou para ela faz muito tempo.
Eu vejo nisso reverência, eu vejo nisso temor, eu vejo nisso pessoas que entendem o ambiente sagrado em que estão, e por entenderem o ambiente sagrado que estão, têm reverência diante de Deus. Mas o quanto que eu e você, de maneira geral, nós temos isso? O quanto que nós entendemos, o quanto que nós temos reverência pelo sagrado? O quanto que nós compreendemos o ambiente que nós estamos vivendo? Porque nós precisamos ter uma compreensão melhor, querido, do que é sagrado para Deus. Sabe, a palavra do Senhor, quando nós lemos lá em 2 Crônicas, nós olhamos tudo isso, um templo sendo cheio da glória de Deus, de maneira tão intensa, de maneira tão forte, que as pessoas, elas se prostravam com o rosto em chão, adoravam e louvavam, e algumas nem conseguiam entrar no templo, de tão intensa, de tão forte que era a glória do Senhor. E muitos às vezes vão olhar para um texto como esse e vão dizer assim: olha, mas eu quero viver isso, eu quero experimentar disso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para um texto como esse e elas vão realmente dizer: olha, como eu gostaria de viver algo assim. E eu te digo algo nesta noite: você não está vivendo algo assim por talvez não compreender o que é sagrado. Sabe por quê? Porque o templo era o lugar onde Deus se manifestava. O templo era um local físico, ele tinha um endereço. E naquele endereço, e naquele local onde o templo era construído, foi construído, era onde Deus se manifestava de maneira poderosa e intensa, aonde o fogo do céu descia. Mas sabe o que eu digo para você, querido, nessa noite? É bonito nós olharmos para a 2 Crônica. É gostoso talvez nós olharmos e falar assim: eu quero viver isso, eu quero experimentar disso, eu quero saborear disso. Mas eu te digo, você tem a oportunidade de viver isso. E eu te digo que você tem a oportunidade de viver isso, querido, porque Paulo nos ensina algo importante, queridos. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: vocês não entendem que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Você consegue compreender o que o texto está nos ensinando agora? No Antigo Testamento, o templo, ele era um local físico, aonde Deus se manifestava. No Antigo Testamento, o templo era um local onde as pessoas iam até lá. Então, quando as pessoas iam até lá, elas podiam desfrutar daquilo que está aqui no livro de 2 Crônicas. Mas olha agora o que Paulo está nos dizendo, querido. Paulo está nos ensinando: vocês não entendem, vocês são o templo. Vocês são a habitação do Espírito Santo. Deus habita em você. É o que a palavra está dizendo. Você compreende isso? Não é mais num local físico, não é mais num endereço determinado. A palavra está dizendo: Ele habita na tua vida, Ele habita em você. Você é o templo, você é a casa, você é o lugar onde Ele vai se manifestar. Você é este lugar, querido. Não é mais essa construção, não são mais paredes, não são mais tijolos levantados, mas agora os tijolos são eu e você. E quando nós nos reunimos no nome de Deus, nós formamos a casa de Deus, querido. Quando nós estamos aqui reunidos, quando nós nos unimos para louvar, para adorar o nome do Senhor, então o templo está formado. E eu te digo algo: o mesmo Deus que se manifestava sobre o Antigo Testamento, que se manifestou em Crônicas, sobre aquele templo, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está aqui hoje para se manifestar sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você é templo.
A presença de Deus tornava o templo sagrado. A presença de Deus, o Espírito Santo que está em tua vida, ela também te torna um ser sagrado. Por isso nós precisamos aprender a compreender o que é sagrado. Por isso nós precisamos aprender a ter reverência por tudo aquilo que é sagrado para Deus. Se o templo era um lugar sagrado, assim como era a arca um lugar sagrado, assim como a ceia na palavra de Deus sempre foi algo sagrado. Mas o templo em especial, ele era algo sagrado porque ele continha a presença de Deus, mas era no local físico, no endereço físico. Mas agora não, querido. Agora a palavra está dizendo, eu e você, quando nós nos reunimos, nós somos templo. Nós somos o lugar da habitação, nós somos o lugar da morada. Sabe, o templo antigamente era exatamente isso. Era o local onde Deus realmente se manifestava. Quando nós olhamos para a história de Crônicas, nós vemos que ali no templo, o fogo desceu dos céus e encheu aquele lugar. E eu te pergunto, é diferente com nós hoje? Atos capítulo 2 nos prova exatamente que isso também é para nós nos dias de hoje. Porque o que é Atos capítulo 2, querido? Atos capítulo 2 são reuniões de pessoas, de homens e mulheres reunidos. Aquelas pessoas reunidas são templos. E da mesma maneira em Atos capítulo 2, nós vemos que o que não faltou para eles também foi um fogo caindo do céu. E quando lá em Atos 2 o fogo caiu do céu, nós vemos que várias pessoas começaram a falar em novas línguas. O fogo do céu lhes sobreveio, e o final da história você conhece, você sabe o que aconteceu. Eles começaram a sair anunciando, falando cada um na própria língua das pessoas que eles encontravam pelo caminho. Porque o fogo desceu sobre o templo. Nós somos templos nessa noite. Você entende isso, querida? Nós somos templos, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, entenda algo: você faz parte de algo muito maior do que a sua própria vida. Nada disso tem a ver com você, entenda, tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus. Mas você, através do sacrifício de Jesus, você foi unido agora à igreja. Portanto, agora você também faz parte daquilo que é sagrado. O seu corpo é algo sagrado. Sua mente é algo sagrado. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. E nós precisamos aprender a ter reverência, respeito, temor diante daquilo que é sagrado para Deus. Sabe, querido, você... Longe de mim, num dia como hoje, nós entendermos que nós somos apenas talvez um acidente. A palavra está dizendo que você é casa, que você é morada, amém? Você entende dessa maneira? Mas uma outra coisa que nós precisamos entender, queridos, é que em momento nenhum nós somos um acidente na história. Eu e você, nós somos parte de algo maior, maior do que nós mesmos. Mas ainda assim, nós fazemos parte do plano de Deus. Não importa como você chegou aqui hoje, não importa o que você viveu para chegar até aqui hoje, não importa nem talvez os meios pelo qual você foi gerado e criado. A grande realidade é que você precisa entender e compreender que você faz parte de algo maior do que você mesmo. Mas ainda assim você não é um acidente da história. Porque o Senhor sempre sonhou com a tua vida. Ele sempre sonhou em te fazer um dia a casa dele. O plano de Deus, mesmo antes de você nascer, era: você será a minha casa, você será a minha habitação, eu vou te encher com meu fogo. E a palavra do Senhor nos prova isso em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, e Ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle.
Mas o texto continua dizendo: Ele, o próprio Deus, Ele nos predestinou para si. Queridos, antes de você nascer, Deus já estava dizendo: você será meu, você será minha casa, você será minha habitação. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito e a sua vontade. Você não é um acidente, você é um plano de Deus. E o plano de Deus é que você seja casa, habitação, aonde o Espírito Santo se manifeste poderosa e abundantemente. É por isso que eu não posso depreciar o templo. Tem muitas pessoas que não entendem o que é sagrado e por isso estão se depreciando, querido. Se acham sem valor, se acham sem importância, se acham como um acidente de alguns fatos, se acham o menor de todas as pessoas. Mas quando nós assim pensamos a respeito de nós mesmos, nós estamos diminuindo o que Deus fez. Quando eu digo que não tem importância, quando eu digo que não tem valor, eu estou diminuindo a criação de Deus, eu estou diminuindo aquilo que Deus fez, o plano dele. E o que Deus fez, querido? Ele te amou antes de criar todas as coisas. Antes de você nascer, Ele já te chamava pelo seu nome. Antes de você vir a este mundo, Ele já tinha um propósito para você. E este propósito era: um dia eu habitarei em templos feitos por mãos humanas. Mas haverá um dia em que eu não mais habitarei em templos feitos por mãos humanas. Porque nós estávamos predestinados a ser templo dEle, casa dEle, habitação dEle. E da mesma intensidade e poder com a qual Deus enchia o templo, é a mesma intensidade e poder pela qual Deus quer encher a tua vida. Mas você precisa se olhar e se enxergar também como algo sagrado, porque você faz parte de Deus, você faz parte de tudo isso. Então você também é sagrado, querido. E nós não podemos depreciar aquilo que é sagrado, pois o templo de Deus, ele é santo. E se você é templo, então você também é santo. O templo de Deus era o lugar onde Deus se manifestava, e sobre a tua vida Deus também precisa se manifestar. Por isso nós precisamos entender o valor do sagrado. Entender que a minha vida, ela é sagrada porque Deus habita em mim, porque o Espírito Santo agora habita dentro de mim. Então eu faço parte daquilo que é sagrado para Deus. E se nós não pensávamos assim antes, querido, existe uma necessidade de nós nos arrependermos diante de Deus. Você é sagrado e você precisa viver dessa maneira. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, ou tratar a presença e as coisas de Deus como algo comum ou sem valor. Nós estamos inseridos hoje nesse ambiente, e quando nós aqui nos reunimos como igreja, porque estamos aqui agora, porque você está aqui, porque estamos todos aqui, nós somos igreja, nós somos o templo, o mesmo templo que tem à disposição o Espírito Santo de Deus para se manifestar em nós, através de nós. Mas isso começa quando eu compreendo o que é sagrado, o que é importante para Deus. A minha vida, ela é sagrada, porque o Espírito Santo habita em mim. A sua vida também, querido, porque o seu Espírito Santo está em você. O seu corpo é o templo onde ele precisa se manifestar. E se não é assim que você tem enxergado a sua vida, e se não é assim que você tem olhado para si mesmo, é tempo de nós nos arrependermos diante de Deus e começar a valorizar aquilo que é sagrado. Isso não tem nada a ver comigo ou com você, é muito maior do que nós, mas ainda assim, Ele nos escolheu para ser a sua casa, para ser a sua morada.